Vamos lá. Hoje o mergulho é fundo na mente de uma das personagens mais complexas e letais da ficção, Arya Stark. Porque, olha, por trás dessa cena existe um código, e é justamente esse código que a gente vai decifrar agora. Sabe aquela grande questão que sempre dividiu a galera? É essa aqui. A Arya é uma assassina fria, super lógica, o que o pessoal chama de perfil ISTP, ou será que tem algo mais, uma explicação bem mais profunda para toda essa jornada de vingança dela? Então, para a gente resolver este mistério, primeiro a gente precisa entender as duas teorias principais sobre a personalidade dela. É exatamente aqui que a nossa análise começa. Vamos deixar isso bem claro. De um lado, a gente tem o tipo ISTP, o virtuoso. Esse é o perfil guiado pela lógica pura. A pergunta na cabeça dele é sempre: isso faz sentido? É eficiente? Do outro lado, o ISFP, o aventureiro. Aqui o guia é um sistema de valores interno, bem forte. A pergunta muda para: isso é o certo a se fazer? Isso é autêntico para mim? É essa diferença, lógica versus valores, que é a chave para desvendar a área. E a primeira pista, que talvez seja a mais importante de todas, aparece na forma como a própria Arya se enxerga desde o comecinho da história dela. Essa frase é icônica. Quando ela fala isso pro pai, gente, isso não é só rebeldia de adolescente. É uma declaração fundamental de identidade. Ela não está discutindo se o sistema é lógico ou não. Ela está falando sobre a verdade dela, a verdade pessoal. É um argumento que vem do coração, não da cabeça. E o ponto crucial é esse. A reação dela é a marca registrada do que a gente chama de sentimento introvertido, ou FI. Esse sentimento prioriza a autenticidade acima de qualquer coisa. Ser uma dama não é um papel ineficiente ou ilógico, é simplesmente inautêntico para ela. Não é quem ela é. E a famosa lista da área? Nossa, isso ilustra a questão de forma brilhante. Aquilo ali não é uma lista de alvos estratégicos para ganhar uma guerra. De jeito nenhum. São nomes de pessoas que cometeram crimes morais, que quebraram o código de justiça pessoal dela. Cada nome ali é uma sentença, um veredito por um crime contra os valores dela. Quando a gente coloca lado a lado, o padrão fica muito claro. A motivação da área, o foco do julgamento dela, o jeito que ela reage à injustiça, tudo, absolutamente tudo, se alinha com o sentimento introvertido, o FI. A força que move ela são os valores. A ação dela vem do que ela sente que é certo, e não de uma análise fria. Beleza, agora vamos para o teste definitivo da identidade dela, o treinamento com os homens sem rosto. Pensa numa organização que foi criada para apagar completamente quem a pessoa é, seus valores, tudo. A filosofia dos homens sem rosto é basicamente o oposto do que a área é na sua essência. Eles exigem que a pessoa se anule, que o eu deixe de existir. E é justamente esse eu que a área passou a vida inteira defendendo com unhas e dentes. Isso, claro, cria o cenário perfeito para um conflito gigantesco entre o treinamento e a natureza real dela. E esse conflito chega no seu ponto máximo com uma missão específica: assassinar a atriz Lady Crane. A escolha que a área faz aqui, nossa, é o ponto de virada de tudo. Ela não consegue. Simples assim. Ela investiga Lady Crane por conta própria e decide que a mulher é uma pessoa boa, inocente. Ela julga a missão como sendo moralmente errada. E ao salvar a atriz, ela está fazendo uma escolha muito maior. Ela escolhe ser Arya Stark em vez de ser ninguém. Essa é talvez a prova mais definitiva da natureza ISFP dela, colocando os valores pessoais acima da missão, da lógica e até mesmo da própria segurança. Mas se ainda existe alguma dúvida, a evidência mais forte, a mais convincente de todas, aparece quando a personalidade da área começa a ruir sob estresse extremo. Olha só, existe um conceito na psicologia chamado de grip. Para simplificar, é o que acontece quando um tipo de personalidade é empurrado para o seu limite máximo. E para um ISFP, como a área, isso significa que a função de pensamento, que normalmente fica mais escondida, de repente assume o controle, mas de um jeito bem primitivo, bem cruel. E é exatamente isso que a gente vê acontecer em Winterfell. Aquele comportamento super estranho, até perturbador da Arya com a Sansa, não foi uma crueldade aleatória. Foi uma reação de estresse de livro, totalmente previsível para um ISFP. Ela ficou autoritária, obcecada com a prova, a carta, e ignorou completamente todo o contexto emocional da situação. A mentalidade dela ali é totalmente preto no branco. Zero espaço para nuances. Você escreveu, então você é culpada. Fim de papo. Essa é a marca registrada de alguém nesse estado de gripe. Não existe contexto, não existe mais. Só existe um julgamento frio,
baseado num fato isolado. E é só a gente comparar as reações de estresse para ver como tudo se encaixa. Se a Arya fosse minha STP, sob pressão ela ficaria super emocional, explosiva, talvez até paranoica com o que os outros pensam dela. Mas o que a gente viu foi o completo oposto. Um foco frio, controlador, quase robótico nos fatos. Um comportamento que bate perfeitamente com o grip de um ISFP. Então vamos para o nosso veredito. Depois de juntar todas essas peças, de analisar cada passo, o perfil psicológico final da Arya Stark fica bem claro. A estrutura da personalidade dela se encaixa como uma luva no modelo ISFP. No comando de tudo, o que a gente tem? A juíza, que é o seu código moral inabalável. Servindo essa juíza vem a arma, suas habilidades de luta e adaptação. Mostrando o caminho, a bússola, o foco obsessivo na sua lista. E só quando ela é levada ao extremo, aparece a executora, aquela eficiência brutal e fria. Então, no fim das contas, a aparente frieza da Arya não é por falta de sentimento, é justamente o contrário. É uma armadura, um muro de competência letal que ela construiu para proteger sentimentos que são tão intensos, mas tão intensos, que ela não pode se dar ao luxo de mostrar para o mundo. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, né? Se a assassina mais temida de Westeros é, na verdade, movida por um código moral super profundo, quantos outros personagens de tantas outras histórias a gente não acabou julgando mal, só olhando por cima pelas ações aparentes?